Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Nós leremos 9 versos. Do verso 19 ao 27. Lá no seminário, o professor Hermstein, que alguns conhecem das palestras, quando ele pede para nós abrirmos um texto, ele nos ajuda. Por exemplo, se é no Salmo, ele fala, é no Antigo Testamento. Não ajuda muito, mas a ideia é ajudar. Para aqueles que estão com dificuldade, Lamentações de Jeremias fica entre Jeremias e Ezequiel. São somente 3 páginas, então às vezes fica mais difícil de localizar. Todos acharam? Amém? Leamos então a palavra do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Soberano Deus e eterno Pai, diante de nós, ó Pai, está lida a Tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, através desta palavra que é santa, que é viva, que é eficaz, e nos instrua, Pai, em toda a verdade. É isso que nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, diante de nós temos um texto de um livro não tão conhecido, ou não tão popular, como o livro de Salmos, como eu citei anteriormente. Mas semelhante a Salmos, o livro de Lamentações de Jeremias, mesmo nas aulas da escola dominical, quando nós fazemos aquela divisão no panorama bíblico do Antigo Testamento, que nós estamos estudando inclusive, o livro de Lamentações de Jeremias consta como um livro profético, porque está, de fato, escrito por Jeremias e está entre Jeremias e Ezequiel. Mas o livro de Lamentações de Jeremias também pode ser considerado um livro poético. E por que ele pode ser considerado um livro poético? Porque ele obedece ou ele atende os requisitos de uma poesia do Antigo Testamento, uma poesia judaica. O livro de Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos. Desses 5 capítulos, 4 são acrósticos, ou seja, são escritos letra por letra, obedecendo a ordem do alfabeto judaico. E desses capítulos, o capítulo 1, 2 e o 4 são compostos por 22 versos. Um verso para cada inicial, para cada letra do alfabeto. E esse capítulo 3, que nós lemos 9 versos, é formado por 66 versículos, porque na verdade existem 22 trios de versículos que se iniciam com uma letra do alfabeto hebraico. Nós lemos aqui propositalmente 9 versos, porque eu vou destacar 3 trios de versos que usam essas iniciais do alfabeto hebraico, e vamos, nesse tempo, então, observar essa poesia e o que ela vai tratar sobre a oração. Para nós começarmos a entender essa leitura, nós precisamos nos remeter ao pano de fundo, ao contexto histórico. O profeta Jeremias foi aquele que previu, ou que avisou que haveria a invasão de Jerusalém. Foi aquele que avisou que o povo seria julgado pelo seu pecado, Jerusalém seria destruída. E nesse momento desse livro de Lamentações, a destruição já ocorreu em parte. Jerusalém já está tomada, o rei já foi levado cativo, alguns dos oficiais já foram levados cativos. E Jerusalém agora, que antes era um símbolo de potência, um símbolo de força, um símbolo de beleza, agora é lembrada como um lugar de tristeza,
Se os irmãos voltarem algumas páginas, no capítulo 1, versículo 1, começa-se o livro dizendo: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Quando nós olhamos para esse texto de Lamentações, nós observamos a ação de Deus sobre esse povo, o juízo de Deus sobre esse povo. E o livro é escrito de uma forma que apresenta para nós uma sequência dos fatos que foram ocorrendo. Jeremias apresenta a sequência desses fatos. Quando nós falamos sobre lamentações em nossa sociedade, na nossa cultura, o termo lamentação não é um termo muito bom. Geralmente é algo depreciativo, é algo ruim. Quando alguém fala, tal pessoa está lamentando, o contexto para nós não é o ideal. Mas nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e entender que o termo lamentação no Antigo Testamento ele fazia parte da poesia judaica. Os lamentos faziam parte da história do povo. Por exemplo, dos 150 salmos, 23 são de lamentos. Ou seja, fazia parte da escritura, fazia parte do modo do povo usar os lamentos. E dentro do contexto evangélico, dentro do contexto protestante evangélico brasileiro, nós podemos ver algumas reações quanto aos lamentos. Eu quero destacar duas, e a terceira, que é o caminho que nós iremos traçar. Existem dois extremos perigosos sobre os lamentos. Existem alguns cristãos que, diante das dificuldades, diante dos problemas, eles exercem e usam uma visão triunfalista. Uma visão que diz que o crente não pode se lamentar de nada. Que um verdadeiro crente, na verdade, nem sequer pode passar por problemas. Porque a vida de um verdadeiro crente, para essas pessoas, é uma vida só de vitórias. Então, se um crente está passando por dificuldades, se o crente está passando por alguma provação, é porque ele está em pecado. Então, essa visão triunfalista, ela nega a essência do Antigo Testamento, em que os lamentos faziam parte da vida dos crentes daquela época. Também dentro dessa perspectiva de negação, nessa ilusão criada por esses que negam a existência dos lamentos e das dificuldades, cria-se até um misticismo do tipo: nós não podemos falar que estamos passando por nenhuma dificuldade, porque a nossa palavra tem poder. Se eu falar que eu estou passando por uma dificuldade, isso irá de fato acontecer. Então eu preciso falar que eu estou vivendo bem. Eu preciso falar que as coisas estão dando certo. Mesmo isso sendo uma mentira por muitas vezes. E os irmãos, acho que eu não preciso gastar muito tempo para defender que essa posição é incorreta. Que se de fato nós passamos por dificuldades, passamos por aflições, nós devemos orar ao Senhor, não simplesmente fazer de conta que elas não existem. No outro extremo, né, na outra ponta, como nós lemos, do Oriente ao Ocidente, na outra ponta, existe também um grupo que não é triunfalista, pelo contrário, é um grupo que gosta da autoajuda e que aproveita-se dessa fragilidade do pecado na vida das pessoas, aproveita-se da tristeza que as pessoas estão passando na sua vida e faz com que a vida da pessoa gire em torno desses problemas. Se alimentam-se as crises para que as pessoas vivam nesse constante ciclo de dependência. Esses gurus, esses mestres, fazem com que as pessoas sempre estejam debaixo de sua tutela, dependendo das suas palavras doces, dependendo dos seus afagos, dependendo da sua autoajuda. Esse pensamento também diz que não é necessário orar para que Deus nos tire da aflição, porque a resposta para todos os nossos problemas está dentro de nós mesmos. Ou seja, um autoconhecimento irá fazer com que você resolva todos os seus problemas. Também eu acredito que eu não preciso gastar tempo para provar ou para falar com os irmãos de que esse pensamento é totalmente antibíblico. Esse pensamento em que você alimenta as dificuldades para que o seu ego seja inflado,
ou fazendo com que você seja o senhor da sua própria vida e todas as respostas para os seus problemas seja oriunda de você mesmo, não é um pensamento correto. Quando nós olhamos para esses dois extremos que são perigosos, nós precisamos manter a linha da centralidade. Nós precisamos ter interesse naquilo que falamos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e observarmos, de fato, por vezes nós ficamos tristes. Algumas vezes na nossa vida nós passamos por algumas angústias. É possível um crente ficar entristecido e amargurado? Eu acredito que sim. Olhando nas páginas das Santas Escrituras, folheando, eu vejo que o Deus encarnado, Jesus Cristo, quando foi avisado que seu amigo Lázaro havia morrido, indo ao encontro das suas irmãs, ao ver Maria chorando e sabendo da notícia, o texto de João 11:35 diz que Jesus chorou. Mas alguém pode dizer que ele chorou somente para confortar aquela pessoa, mas ele mesmo não tenha ficado triste. Mas se nós olharmos Jesus no Getsêmani, a passagem que está registrada em Mateus 26, dos versículos 36 a 38, diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar ali. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Se o Deus encarnado, se o nosso Deus, Jesus Cristo, passou por amargura, por tristeza, por que nós não passaríamos? A palavra do Senhor diz que o discípulo não é superior ao seu mestre. Se o mestre passou por isso, por que nós não passaríamos? E nós, olhando a vida dos discípulos, nós observamos que os discípulos também passaram por esse tipo de privações. Em João 16:20, Jesus, falando aos seus discípulos, diz: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus prediz que os seus discípulos irão passar por tristezas no momento em que ele for morto, que ele for crucificado. Mas lá na frente, essa tristeza irá se tornar em alegria. O apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, verso 2, diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, quando ele diz dos seus patrícios, daqueles judeus que não eram convertidos. Então o apóstolo Paulo também diz que ter grande tristeza, incessante dor em seu coração. Ainda, os discípulos, nesse mesmo episódio de Getsêmani, mas em outra referência em Lucas agora, no capítulo 22, diz: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. A tristeza dos discípulos era tão grande que eles até se pegaram no sono. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Quando ele estava enviando Epafrodito, um dos seus conservos, um dos seus colaboradores para essa igreja. Então agora nós podemos ver que vários personagens bíblicos passaram por momentos de tristeza, de amargura e de lamento. O profeta Jeremias, aqui no texto que lemos, também estava passando por isso. A cidade que outrora era modelo, agora estava destruída. Aquela que outrora era habitada, agora está deserta. E nós podemos ver, como eu citei o Salmo, que no Salmo nós temos vários tipos de literatura poética. Nós temos cânticos de alegria, mas temos lamentos também. Se nós nos cânticos vemos a alegria, o regozijo, vemos a manifestação, dessa alegria, dessa felicidade, nos lamentos nós vemos a tristeza e a amargura. Eles são, de fato, espectros opostos, que fazem parte da vida cristã, mas ambos são necessários, ambos são importantes e ambos são reais. É interessante que Tiago, vamos lá para Tiago, capítulo 5, ele dá um conselho interessante sobre isso. Tiago, capítulo 5.
e versículo 13. Tiago, capítulo 5, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O próprio Tiago nos diz que existem momentos que a nossa tristeza vai nos conduzir para um momento de resignação, um momento de oração. Existem momentos de alegria em que nós estaremos cantando. Ambos são corretos, ambos são perfeitos diante de Deus e ambos são aceitáveis. Agora vamos voltar então para a poesia que nós falamos no começo de Jeremias. Vamos nos atentar para o que Jeremias está falando. Nessa rica poesia, Jerusalém está no período da invasão, como eu disse anteriormente. De uma maneira panorâmica, usando a ferramenta que nós estamos usando inclusive na EBD, a gente pode ver alguns movimentos nesses 5 capítulos de Lamentações de Jeremias. Por exemplo, no primeiro capítulo, Jeremias nos mostra a cidade totalmente desolada. Ele vai falar que tudo está quebrado, que as coisas estão passando mal, que tudo não anda bem. No capítulo 2, ele vai mostrar que a ira do Senhor está sendo aplicada, está sendo explicada na vida daquela cidade. No terceiro capítulo, que é um trecho que nós lemos, Jeremias expressa as suas dores. No capítulo 4, a ira de Deus é detalhada. E por fim, no quinto e último capítulo, as orações daqueles que ficaram em Jerusalém são feitas, são levadas a Deus. Se nós observarmos nesses 5 capítulos, nos 2 primeiros capítulos, Jeremias usa muito a terceira pessoa do plural. Ele fala muito sobre eles. O povo tem pecado, os líderes têm se desviado, eles têm feito isso, eles têm feito aquilo. Mas, na sequência, no capítulo 3, ele vai usar a primeira pessoa do singular. Ele vai falar de si mesmo. Começa o capítulo 3, dizendo: eu sou aquele que viu a desolação. Eu sou o homem que viu a aflição. Ele se coloca agora no capítulo 1 como um lamento pessoal. Ele entende que faz parte daquele contexto e daquela situação. E nos 2 últimos capítulos, capítulo 4 e 5, ele vai usar a primeira pessoa do plural, nós. Agora é uma oração corporativa, é uma confissão nacional do povo de Israel. Como eu disse, Jeremias tem muitos motivos para se lamentar diante desse cenário. E ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele nem sequer omitiu que esses problemas aconteciam, ele não fez de conta que as coisas estavam andando bem, ele não olhava para aquele cenário totalmente adverso e falava: não, tudo está bem, o muro está quebrado, mas é normal, é só vitória, é isso mesmo. Não, ele não fechou os olhos diante do problema. Mas também Jeremias não ficou somente se lamentando, ele tomou atitudes na direção do Senhor e na sua oração. E é nisso que eu quero agora conversar com os irmãos. Eu quero mostrar nesses 3 trios de versos que nós lemos o andamento de Jeremias na sua oração a Deus. O primeiro trio de versos que eu quero destacar, que é do verso 19 ao verso 21. Pode passar mais um, por favor? Jeremias conta as suas aflições. Nesse terceiro trio, que é o correspondente à 7ª letra do alfabeto, Jeremias vai contar as suas aflições. Ele começa essa parte com a oração dizendo: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Jeremias pede para que Deus se lembre da aflição e do pranto dele, da tristeza, da amargura. Quando ele usa essa expressão absinto, absinto é a planta mais amarga conhecida naquela época. Era uma planta medicinal que servia para uma série de fatores para cura do intestino, do estômago. Só que se ela fosse tomada numa quantidade muito grande, ela se tornava um veneno. Então ele diz: lembra-se da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Aqui ele pede para que Deus se lembre da sua aflição. Mas venhamos e convenhamos, Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Deus não precisava ser lembrado das agruras e das dificuldades que Jeremias estava passando. Mas Jeremias, ora ao Senhor nessa primeira parte, pedindo que o Senhor olhe para a sua situação, apresentando a sua queixa. E nós vemos isso diversas vezes nos Salmos também, nos Salmos de Lamentos.
O salmista, por muitas vezes, olha e fala: os meus inimigos têm se levantado contra mim, as coisas têm acontecido, o Senhor precisa me ajudar, eu tenho passado por isso, eu preciso do teu auxílio. E nesse momento, Jeremias faz isso. Ele fala, ele ora ao Senhor, mostrando o que estava sentindo, a amargura, a tristeza, o amargor do absinto na sua boca. E ele estava derramando diante do Senhor todas as suas ansiedades, tudo aquilo que o incomodava, tudo aquilo que o abatia. Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate. E de fato, quando estamos ansiosos, quando estamos preocupados, isso gera um abatimento, isso tira as nossas forças, e Jeremias estava exatamente passando por isso. Jeremias pede agora no versículo 21, algo interessante. Ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias agora dá um passo, ele não fica somente mais se lamentando dos seus problemas, ele não fica somente falando que as coisas estão ruins, que tudo está quebrado, que o exército de Israel perdeu, que o rei foi raptado, que as coisas andam mal, mas ele pede para olhar para a sua memória, para lembrar dos momentos em que Deus esteve propício com ele, que o Senhor o abençoou, os momentos em que a boa mão do Senhor esteve com ele. Ele quer trazer à memória os grandes feitos do Senhor, porque isso pode lhe dar a esperança. E se nós em algum momento estivermos passando por dificuldades, por aflições, nas nossas orações, nós devemos pedir que o Senhor nos traga à memória a sua boa mão, os momentos de livramento que Ele nos propiciou, tudo que Ele fez até o presente momento. Não devemos deixar que somente a dificuldade e a aflição tome conta da nossa mente, e isso nos entorpeça ao ponto de não vermos mais nada. No Salmo 17, dos versículos 6 a 9, o salmista diz: eu te invoco, ó Deus, porque Tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da Tua bondade, ó Salvador, dos que a Tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das Tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Nesse trecho do Salmo, o salmista está passando por adversidades, está correndo risco de vida, risco de morte, mas aqui ele lembra-se das maravilhas da bondade do Senhor. Ele pede que o Salvador o proteja como protege os seus próprios olhos. E esse foi também o pedido de Jeremias, e deve ser o nosso pedido. Nós também devemos nos abrigar debaixo das promessas do Senhor, renovando as esperanças nas suas ricas promessas. No Salmo 119, versículo 116 diz: ampara-me segundo a Tua promessa, para que eu viva. A palavra de Deus está repleta de promessas, que o Senhor sempre estará conosco em todo o tempo. Hoje de manhã, na escola dominical, nós falamos sobre o Salmo 23, dizendo que o Senhor é o pastor que sempre está conosco, é o pastor que nunca falta, Ele sempre está presente. E Ele nos promete que irá estar conosco todo o tempo, mesmo nos momentos de aflição e de desolação. Hebreus 10, 23 nos diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tem mais isso: quem nos prometeu que estaria conosco não fui eu, não é um ser humano pecador, mas é o próprio Deus. E se o próprio Deus prometeu que estaria conosco, Ele é fiel para cumprir. Nesse processo de oração, muitas vezes nós iniciamos como Jeremias, com o coração abatido, triste e amargurado, mas somos inundados pela esperança das promessas de Deus. Ao sermos lembrados da glória e do poder do nosso Deus, somos transportados para um estado de confiança em Deus, e nessa confiança a misericórdia e a fidelidade de Deus. No próximo passo da oração de Jeremias, nós vemos dos versos 22 ao 24, ele vai falar sobre dois pilares da sua confiança: as misericórdias e a fidelidade do Senhor. Diz o versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se a cada manhã. Jeremias agora experimenta a doce lembrança das misericórdias do Senhor. Nesse segundo trio de versos, da 8ª letra do alfabeto, as misericórdias do Senhor são lembradas. Bem como disse Jeremias, o que seria de nós sem as misericórdias do Senhor? Cada um de nós aqui, se não fosse a misericórdia do Senhor, onde nós estaríamos? Qual seria a nossa sorte? Nós temos que sempre olhar para essas misericórdias. Da mesma forma que Jeremias trouxe à memória as misericórdias do Senhor, nós devemos sempre olhar para as misericórdias do Senhor, que são infinitas, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Diz o texto de Efésios 2, 4, 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se cada um de nós está aqui hoje, se cada um de nós confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é porque a misericórdia do Senhor se manifestou, a sua riqueza de misericórdia, como diz o texto de Efésios, nos trouxe até aqui, nos propiciou a salvação. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos renegados à maldição do inferno e do pecado, fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Pedro também disse em 1 Pedro capítulo 2, 10, vós, sim, que antes nem erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Que alegria nós sabermos que mesmo passando por diversas provações, por diversos momentos de amargura e tristeza, as misericórdias do Senhor estarão sempre conosco, constantemente, dia após dia, se renovando manhã após manhã. Daniel capítulo 9, verso 9 diz que ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Em Romanos 9, Paulo diz que logo Ele tem misericórdia com quem quer e endurece a quem quer. Ou seja, a misericórdia é um atributo de Deus e Ele manifesta essa misericórdia conosco constantemente. As misericórdias do Senhor são imprescindíveis, indispensáveis, e é impensável viver um segundo sequer da nossa existência sem as misericórdias do Senhor. Jeremias foi lembrado disso, e nós precisamos também nunca nos esquecermos que essas misericórdias do Senhor permeiam cada momento das nossas vidas. E o outro pilar que Jeremias se lembra nesses dois versos é a fidelidade. No versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse outro atributo que Jeremias vai destacar é a fidelidade do Senhor. O Senhor, além de ser um Deus misericordioso, Ele é um Deus fiel. Como nós lemos lá em Hebreus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra. Se Ele prometeu que estaria conosco, Ele estará a cada momento, mesmo nas adversidades. Se Ele prometeu que nos ampararia, nós seremos amparados. Nosso Deus é um Deus fiel, Ele cumpre as suas promessas por amor do seu nome. A sua fidelidade é o motivo de estarmos também firmes nele, porque mesmo que nós vacilemos, Ele se mantém fiel. 2 Timóteo 2,13 diz, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus que a fidelidade do Senhor é muitas e muitas vezes maior do que a nossa. Se dependesse da nossa fidelidade, a nossa salvação, se dependesse da nossa fidelidade humana, o nosso relacionamento com Deus, certamente falharíamos. Mas a fidelidade do Senhor ultrapassa as nossas infidelidades. A fidelidade do Senhor compensa os nossos pecados, corrigindo-nos, mas mantendo-nos sempre ligados a Ele. A fidelidade do Senhor também é sem fim. A fidelidade do Senhor é o nosso porto seguro, como diz o versículo 24, a minha porção é o Senhor, ou seja, o meu lugar, a minha habitação,
O lugar onde eu habito é a fidelidade do Senhor, e eu posso viver constantemente debaixo da proteção do Senhor, porque a fidelidade dele me abriga. O terceiro movimento da oração de Jeremias está nos versos 25 a 27, e aqui Jeremias, num primeiro momento, estava abatido, naqueles primeiros 3 versos. Após disso tem a sua esperança renovada. Na sequência ele rememora a misericórdia e a fidelidade do Senhor, e agora ele vai experimentar a bondade do Senhor. Ele vai verificar a bondade do Senhor aplicada em sua vida. Aquele que outrora estava orando com o coração amargurado, sofrendo, triste, teve agora renovada a sua esperança. As misericórdias do Senhor, a sua fidelidade foi rememorada, e agora ele pode olhar para as circunstâncias que o cercam e ver a bondade do Senhor. Jeremias destaca a bondade do Senhor nos versos 25 a 27. Diz a palavra do Senhor: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. A bondade do Senhor se manifesta para aqueles que o buscam na oração, para aqueles que com coração sinceros reconhecem que estavam de fato tristes, estavam amargurados, não omitem as suas tristezas, não fazem de conta que não existe, mas que se derramam diante do Senhor, lembrando que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus fiel. E agora a bondade do Senhor é manifestada nesses que buscaram no Senhor. Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus é tão bom conosco, que é pela bondade dele que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. Deus é tão bom, tão benigno, tão longânimo, que a bondade dele nos faz chegar ao arrependimento. Romanos ainda 11:22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, outra sorte, tu também serás cortado. A bondade de Deus se opõe à severidade de Deus. Para nós que somos salvos, para aqueles que Ele escolheu, a bondade de Deus nos faz chegarmos cada vez mais próximos a Ele. Quanto aqueles que não têm o conhecimento de Deus, aqueles que não são de Deus, estão sendo cortados da presença de Deus. A bondade de Deus, como nós vimos nesses 2 textos de Romanos, ela aparece na nossa salvação. Quando somos libertos do nosso pecado, quando somos livres da condenação do inferno, a bondade de Deus se manifesta nessa salvação geral, nessa salvação eterna. Mas Deus também é bondoso conosco, nas pequenas salvações, dia após dia, nas lutas diárias, nas dificuldades específicas, que às vezes nós nem sequer comentamos com o irmão do nosso lado, que nós passamos nos nossos dias, mas a bondade de Deus se manifesta nessas pequenas salvações diárias. Ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor. Lembrem, Jeremias está numa terra desolada, num momento de total terror, nada está funcionando, tudo está quebrado, há um caos. Mas ele diz que é bom esperar pela bondade do Senhor, porque a bondade do Senhor irá trazer a salvação. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E ele diz ainda, isso em silêncio. Nesse momento da oração, aquele que outrora começou reclamando, murmurando, não, mas lamentando-se, com tristeza, agora ele entende que a misericórdia do Senhor permeia, que a fidelidade do Senhor está com ele, e ele pode esperar a salvação do Senhor em silêncio. O coração dele já está sarado, a amargura, a aflição já foi tirada daquele coração. Aquele que outrora estava abatido, agora está exultante, louvando esse Deus, agradecendo, porque sabe que virá a salvação para esse momento específico e principalmente
a salvação eterna. Momentos de tristezas e de amarguras, nós iremos passar por toda a vida. A nossa atitude diante delas deve ser como a de Jeremias. Nós podemos lamentar, sim. Nós podemos iniciar uma oração chorando, com o coração apertado e triste, sim, não há erro nenhum nisso. Mas o final dessa oração tem que ser como essa. No inteirinho dessa oração, o Espírito Santo irá nos mostrar, nos convencer que Ele cuida de nós, que as coisas estão sendo cuidadas pelo Senhor. E ao final, nós terminaremos como Jeremias, glorificando, exaltando a bondade do Senhor. E ele continua no verso 27, dizendo: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Eu tenho que confessar para os irmãos que eu fiquei em dúvida. O que é jugo da mocidade? Aí eu fiz uma pesquisa na Bíblia online, só está escrito aqui na Bíblia inteira. A primeira regra da hermenêutica diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Se não tem mais nenhum texto que fala jugo da mocidade, eu tive que procurar alguns comentaristas, alguns estudiosos. E o que eu gostei mais do comentário foi João Calvino. Sobre esse texto, jugo da mocidade, João Calvino diz o seguinte, só um minuto. Ele diz: este versículo admite dois significados, pois a palavra jugo pode ser explicada como significando o ensino ou significando os flagelos de Deus. Nós, de fato, assumimos ou carregamos de duas maneiras o jugo de Deus, mesmo quando somos ensinados a receber sua doutrina ou quando somos resignados quando Ele nos castiga. Quando não somos barulhentos, mas voluntariamente nos submetemos às suas correções. Como então alguns tomaram a palavra para o jugo de instrução e outros para o jugo de castigo, duas explicações, como eu disse, são dadas e ambas são admissíveis. Na verdade, é verdade que é bom para o homem estar acostumado, desde a juventude, à correção de Deus. Mas Jeremias parece antes falar daquela obediência em geral que os fiéis prestam a Deus quando submetem-se à sua vontade. Então aqui Calvino entende que o jugo da mocidade pode ser tanto o jugo do ensino, quando nós estamos aprendendo algo, e vamos combinar, vamos lembrar, aprender não é algo fácil. Tem lições que são lições doloridas, tem lições que nós sofremos para aprender, existem coisas que nós aprendemos às duras penas, E também esse jugo da mocidade pode ser as correções da parte do Senhor. Não somente correção, como eu disse lá no início, daqueles triunfalistas que associam qualquer problema com pecado. Isso não é verdade. Existem problemas que acontecem conosco porque Deus está nos ensinando coisas. Então aqui Calvino coloca essas duas possibilidades. Quando nós passamos por dificuldades, ou Deus está nos ensinando alguma coisa, ou estamos sendo corrigidos por alguma coisa que não aprendemos direito, não fizemos direito. Quando nós somos ensinados por Deus, em Sua Palavra, nós somos sempre confrontados, somos transformados, nós temos que deixar atitudes que eram comuns anteriormente e começar a tomar outras atitudes. Nós precisamos mudar coisas, e toda mudança gera dor, toda mudança é dolorosa. Nesse contexto, quando nós ouvimos e somos ensinados por Deus, é um jugo nesse sentido, é algo que nós precisamos entender que é necessário passar por isso, nós precisamos passar por esse jugo. Sobre o jugo no sentido do aperfeiçoamento, Calvino ainda nos diz: Jeremias então não diz sem razão que é bom que cada um seja treinado desde a juventude no serviço de Deus. E assim ele exorta crianças e jovens a não esperarem pela velhice, como geralmente é o caso, pois tem sido um mal comum em todas as idades as crianças e os jovens deixarem o estudo da sabedoria para os mais velhos. Será que ser sábio, há tempo para ser sábio? Quando chegar somente à meia-idade? Mas alguma liberdade deve ser dada à infância e à juventude. É por esse motivo que Salomão exorta a todos a não esperar a velhice para aprender devidamente a temer a Deus na sua infância. O texto diz sobre o jugo da juventude. O que nós podemos entender aqui é que nós sempre devemos ser ensinados pelo Senhor.
em cada circunstância, em cada momento. Não esperar somente a maioridade, ou, como ele diz aqui, a meia-idade. Tem gente que fala, não, é muito novo para aprender, eu preciso viver mais, eu vou deixar para aprender só no final da minha vida. Não é assim que funciona. A nossa vida toda é uma constante escola, vivemos um constante aprendizado. E aqui, Jeremias olha e vê como é bom aprender o jugo da mocidade. Gostaria que os irmãos agora abrissem na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Estamos partindo para o final. Hebreus capítulo 12, versos de 6 a 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 6 a 11. Diz a palavra do Senhor: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estás sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo não sois bastardos e não filhos? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, que tem sido por ela exercitado fruto de justiça. Nesse texto é interessante que nós vemos a faceta, a possibilidade do jugo ser uma correção da parte do Senhor. E nós precisamos ter isso claramente na nossa mente. Às vezes nós passamos por algumas dificuldades, passamos por alguns momentos difíceis, porque estamos sendo treinados pelo Senhor, porque estamos sendo julgados ou corrigidos pelo nosso Senhor. E como diz o texto, que bom que o nosso Senhor nos corrige. Que bom nós sabemos que o nosso Pai nos ama ao ponto de nos corrigir. Que ruim é se nós não passarmos por nenhuma correção da parte do Senhor. Que ruim é sermos deixados aos nossos próprios pecados e não passarmos por nenhum conselho do Senhor, não passarmos por nenhuma correção da parte do Senhor. A maturidade que faz essa oração de lamento termine numa oração de gratidão. Jeremias, como eu disse, tem movimentos nessa oração. Ele começa triste, ele começa amargurado, mas do meio para o fim, ele se lembra das misericórdias do Senhor, ele se lembra da fidelidade do Senhor, e ao final, ele agradece, ele vê como é bom esperar no Senhor, como é bom até sofrer a correção da parte do Senhor, e que nós tenhamos também esse entendimento. Em primeiro lugar, voltando lá no início, nós de fato passamos por dificuldades, nós não precisamos omitir isso, nós não precisamos fazer de conta que elas não existem. Passamos, sim, mas toda dificuldade está sendo olhada e cuidada pelo Senhor. Quando estamos passando por momentos de tristeza, a nossa oração tem que ser de memoração, de lembrança das misericórdias do Senhor e da sua fidelidade. E por fim, de louvor e gratidão pelo conselho dele. O último texto, peço que os irmãos abram Salmo 119, 71. Salmo 119, versículo 71. Quero fazer 2 desafios para a igreja. O primeiro desafio é um desafio fácil. Leiamos o texto todo de Lamentações de Jeremias. São 154 versículos. Numa sentada só é possível lê-lo. E é interessante, não somente pela poesia, mas para entendermos a ação de Deus, o mover de Deus e o movimento desse profeta diante das suas dificuldades. É algo que nos revigora, é algo que nos dá esperança, que nos dá alegria de ver como Deus cuida do seu povo. E o segundo desafio
é que nós façamos o que o salmista diz nesse Salmo, 119, versículo 71. Ele diz o seguinte: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendeste os teus decretos. O salmista olha para as dificuldades que passou e disse: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, diante das dificuldades que eventualmente venhamos a ter, diante das lutas e dos problemas, nós possamos olhar para elas e no final dizer, como o salmista diz aqui, e como Jeremias também disse no final da sua oração: foi bom ter passado por isso, foi bom ter chegado até aqui, foi bom o cuidado do Senhor em todos esses momentos até chegar aqui. E o final de todo lamento é o cântico. Todo lamento começa com a tristeza e termina com a alegria. Como eu disse, são espectros diferentes, são os dois extremos. E nos salmos nós veremos que sempre que se começa com um salmo de lamento, o final é um cântico de alegria. Se começa triste, mas se termina regozijado, confiado no Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Que essa seja a nossa oração também. Foi-me bom ter passado por toda essa aflição, para que eu aprendesse os seus decretos.